Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o signo de Sagitário, leitura que pode ser associada também ao ascendente lunar e Vênus em Sagitário. E essa é uma leitura para o fim do mês de junho de 2026, a leitura parte 4. E eu vou começar aqui pela energia do fundamento, tudo bem? Vamos ver como que as coisas vão fluir aqui para vocês, Sagitário. A energia do fundamento, ela vem falando sobre algumas alterações que pode acontecer em relação a bem-estar, em relação a pensamento, em relação até a sentimento que você pode ter por alguém ou até por si mesmo. Então, é como se houvesse essas modificações. E essas modificações, né, no caso, essas alterações, seja de humor, de energia, de pensamento, elas provêm do externo. Então, é importante, né? Na verdade, é interessante prestar atenção nas interações que vocês vão estar tendo durante esse período. Pessoas que você conversa, como que a pessoa estava, que assunto aquela pessoa trouxe, ambiente que você frequentou. Eu costumo dizer que quando você pisa num lugar, você já sabe se aquele ambiente está com uma energia boa ou ruim, porque você sente alguma coisa, seja lá um peso, um incômodo, ou certa liberdade, certa tranquilidade. Então é importante você também perceber esses ambientes e se você chegar a frequentá-los e for um ambiente, por exemplo, que não seja o seu local de trabalho, que você pode se retirar, se retire. É mais fácil você poupar sua energia e ficar bem, para que isso não atrapalhe você na sua rotina, nos seus compromissos, do que você insistir e isso tomar aí seus dias ou até suas semanas, né? Então isso é importante. Porque eu sinto assim, que você está sofrendo essas alterações conforme quem você interage, conforme o ambiente na qual você frequenta. Sentiu essa energia dentro de casa? Sentiu que acordou, que tem alguma coisa que não está muito legal? Peça proteção. Se você tem formas de cuidar do seu espaço, do seu ambiente, cuide naquele momento, para manter o ambiente do lar, da sua casa, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Então isso aqui é muito importante, porque às vezes vocês vão se sentir extremamente bem, como se tivesse assim, toda a força do mundo, e no outro dia vocês podem estar simplesmente com a mente muito negativa, pensando muita coisa, com dúvidas em muitas coisas, se precipitando em muitas coisas. Então, é olhar aquilo pela energia, sabe? E ter cuidado para não mascarar as coisas e achar que é uma coisa vindo de você, que é uma coisa que tá errado em você, quando na verdade é uma coisa que você só está absorvendo, que você precisa ter técnicas e formas de lidar com aquilo de forma que não vá te prejudicar. Então a energia do fundamento fala isso, né? De você ali muito perceptiva, muito sensível às pessoas, aos ambientes, às energias em si. Tudo bem? Energia complementar. Energia complementar. E na energia complementar aqui, eu tenho a energia de Júpiter. A energia de Júpiter, ela vem trazendo boas realizações e, de alguma forma, ela vai proporcionar para vocês um sentido de capturação, observação. É um conceito que vai definir
algumas questões de probabilidade, erros, sentimentos. Então, quando essa energia de Júpiter atingir aqui a questão, vocês me desculpem, Sagitário, eu dei uma pausa aqui por causa do barulho externo, mas eu estava me referindo que quando Júpiter entrar na energia, ele vai trazer crescimento e também evolução pessoal. Então, até mesmo quando entra a energia do fundamento, que fala muito a respeito dessas alterações que vão acontecer, nesse momento você pode ali contar com Júpiter, né, para que você tenha um reconhecimento sobre si mesmo e sobre o quão é importante essas pequenas coisas, né, ou pensamentos, como que isso pode proporcionar para você em termos de evolução pessoal. Vai falar também sobre conhecimentos, estudos superiores e até mesmo sobre filosofia. Na parte ali da espiritualidade, você pode sempre estar buscando um sentido para aquilo que você acredita, para como as coisas funcionam, né? Então esse aspecto da energia de vocês entra nesse sentido, né? Por que eu capto tanta energia? Isso é uma mediunidade? Isso é uma coisa que eu tenho desde muito jovem? Isso é uma coisa que foi crescendo com o tempo? Só que essa energia também ela vai falar sobre justiça. Ela vai falar também sobre ética. Ela vai falar também sobre valores. Então não é um bom momento, por exemplo, se no caso você está buscando expansão, abundância, sabedoria, sorte, né? Se você tem intenção de encontrar oportunidades que vão durar ao longo da vida, você vai ter que agir de maneira ética, você vai ter que agir de uma maneira valorosa, você vai ter que ser uma pessoa justa em relação às suas decisões, em relação ao que você escolhe, né? Suas escolhas, porque também vai exigir de você uma visão positiva da vida, vai trazer excessos, né, às vezes de confiança, só que quando entra o excesso de impulsividade ou até o excesso em outras circunstâncias, pode levar a exagero. Então vocês têm que ter cautela com isso. Tudo bem? Então eu tenho aqui a energia de Júpiter para vocês. Quando eu for fazer uma complementação, dependendo se cair ali algum signo ou alguma numeração, eu consigo dar uma olhada onde Júpiter ele vai afetar mais aqui, né? Onde ele vai estar agindo mais para vocês, tudo bem? Energia do desafio. O que vem aqui no desafio de vocês? Comparação. Também fala sobre vantagens e desvantagens, às vezes sensação assim de que num espaço tem alguém tentando tirar proveito de algo. Sagitário, não se compare. E por isso que é importante, né? Eu sempre vou voltar para essa energia do fundamento, porque é importante que você preste atenção no seu ambiente, nas coisas em torno. Porque às vezes você pode ter uma interação com alguém que não estava muito legal e você pode daqui a pouco voltar com uma energia de você estar se comparando, de você estar se diminuindo nas coisas. Não se compare. Cada pessoa tem a sua função, tem o seu objetivo, tem a sua missão. Se às vezes dentro ali do que você tem como vida, você fala, nossa, aquela pessoa é bem mais reconhecida do que eu, ou essa pessoa ela tem bem mais isso do que eu, mas na verdade você tem a sua função, você é único, você é única, você tem as suas responsabilidades, não se compare, porque cada um tem algo em especial. Se todo mundo fosse igual, né, que às vezes parece que quando você olha no entorno, parece que todo mundo está sendo igual de fato, perde a graça. Perde o encanto, perde o interesse. Então, tenha cautela esse período com comparações, porque ou você está se comparando muito a uma situação ou alguém, ou você está lidando com alguém que fica comparando você com outras pessoas, ou fica comparando as coisas, e isso pode vir a enfraquecer a sua energia de alguma forma. Energia espiritual.
Como está a energia espiritual para vocês? A energia espiritual, ela fala sobre comunhão. Então, eu realmente sinto que as coisas para vocês, vai acontecer de uma forma diferente. É por isso que não se deve comparar. É por isso que não se deve se basear muitas vezes no que o outro faz e como o outro faz, porque para você vai acontecer de maneira diferente. Vai existir essa comunhão, né, uma unificação, uma sociedade, uma parceria, mas não vai ser da maneira como talvez outras pessoas seguiram, né? Então, às vezes você está aqui se formando, sei lá, você está se formando em biomedicina. E às vezes você tem pessoas que você conhece que já são formadas, mas a maneira como elas se formaram, a faculdade onde elas estavam, as pessoas que elas fizeram parceria ali, né, grupos, os professores, era tudo diferente. Então, para eles foram de uma forma e para você agora vai ser de outra. Só que tem pessoas que podem estar comparando, ou você pode estar comparando, às vezes, fases, histórias, situações, e está esquecendo da sua fase no momento. Então aqui eu realmente sinto que existe uma comunhão, né, espiritual principalmente, onde você tem toda a proteção, toda a ajuda que você precisa, mas a princípio precisa ter cautela e entender que como é com você não é com os outros, como funciona com você não funciona com os outros. É por isso que a comparação ela é um problema aqui nesse período. Vamos seguir. Como que vocês estão lidando? Ou melhor, qual que é a percepção das pessoas em relação a você? As pessoas, elas sentem que você está diferente, né? Percebe mudanças, percebe um certo afastamento, né? Então você pode estar se retirando de um local, você pode estar fazendo uma mudança de localidade, né? De casa, de estado. Mas as pessoas, elas percebem assim, que houve uma mudança em você, em relação a como você os tratava. Então, antes, né, poderia ser que você fosse uma pessoa mais aberta, mais espontânea, em termos de ser muito receptivo e muito receptiva a essas pessoas. Só que agora, você não age mais assim. É como se você tivesse à frente da situação na sua vida aqui e falasse, olha, você eu não quero conversar mais, não, você vamos conversar, mas é sobre esse determinado assunto. É como se as pessoas sentissem que você está na frente da passagem e você não está deixando elas passarem, ou que você está colocando um muro entre você e elas não conseguem chegar até você de alguma forma. Mas elas notam que vocês estão ali num processo de mudança. Energia psicológica. Na energia psicológica, eu vejo assim, que você está se dando conta de que alguns ambientes ou algumas pessoas não são mais suas, mas eu não estou usando o ser seu num termo de posse. Por exemplo, eu me reúno com aquele grupo de amigos e eu começo a perceber, esses não são mais meus amigos. Né? Nesse sentido que eu estou querendo expressar. Eu me sento com esses familiares, mas esses não são mais meus familiares. Não que você está invalidando qualquer registro sanguíneo, qualquer coisa nesse sentido, eu quero dizer. Mas é como se, mesmo que houvesse uma familiaridade, mesmo que houvesse uma convivência, mesmo que há ali uma intimidade, você está percebendo que aquilo já não é mais lugar para você,
que já não é mais isso que você quer ser, ou já não é mais com essas pessoas com quem você quer se reunir. Porque você tem um pensamento assim, eu estou muito insatisfeito ou insatisfeita aqui com essas pessoas, ou com esse trabalho, seja o que for, eu estou insatisfeito. E eu sinto que eu não consigo fluir mais do que eu estou fluindo nessa situação. Porque aqui existe muito uma sensação de que a troca não é igual. Né? Então, quando você se olha na situação, você fala, eu estou fazendo mais, eu me dedico mais, eu ofereço mais, e eu estou recebendo muito pouco. Ou se você tem um desejo aqui de fazer algo maior, você está insatisfeito ou existe alguma frustração porque você acredita que você não está tendo espaço para isso, porque você está no ambiente errado. Então é como a energia mental flui. Energia emocional. Energia emocional fala sobre passado. Eu sei que quando falamos sobre passado, temos a tendência a falar, eu não quero saber de passado, passado fica no passado. Mas nessa ocasião aqui, Sagitário, eu não vou endemonizar o passado. Mas eu vou trazer ele na leitura aqui com muito carinho, porque esse passado se trata de tudo aquilo que você experienciou para se tornar a pessoa que você é hoje. Sem o passado, você não seria quem você é. Se você olha para si com orgulho ou não, isso não vem em questão. Mas eu sinto assim que na parte emocional tem muita coisa do passado aqui. Lembranças boas, falta, saudades de alguém que já não está mais na sua vida. E eu sinto que nesse período isso vai se intensificar um pouco. Mas eu quero fazer uma reflexão com você aqui, sagitariano ou sagitariana. Porque veja só, temos aqui a mente e o coração. Quando você para pensar no que você tem hoje, nas intimidades, nas pessoas com quem você tem ali uma conversa, um convívio, é como se você olhasse para essa situação e falasse assim, poxa, eu me dou tanto, né? Eu faço tanto por essas pessoas, eu tomo as dores, eu protejo, eu permito que essa pessoa fique confortável e faço até as próprias responsabilidades dele ou dela. Eu dou duro, danado para manter tudo isso sustentado, para manter essa pessoa sendo sustentada, seja o que for. Então, quando você olha no seu pensamento, quando você para pensar, você fala, eu tô me doando demais aqui. Eu tô fazendo mais do que os outros. E não tô sentindo que eu tô tendo o mesmo tipo de compensação. Eu sinto que é injusto a maneira como as coisas estão sendo tratadas. E aí, quando entra teu coração, ele fala, que saudade eu tinha de quando essa pessoa estava viva e eu senti o amor de verdade, eu senti a reciprocidade, eu senti uma troca honesta. Como eu sinto falta da pessoa que eu era antes, eu era mais cheia de coragem, eu era um homem mais disciplinado, mais determinado. E hoje eu olho para mim e eu sinto que tu tá sem graça. Eu sinto que não tem retorno. Eu lembro de bons momentos com algumas pessoas, que não foram pessoas que me fizeram mal, mas que a gente sempre se reunia, conversava, dava risada, se divertia. E agora eu vejo eu me doando para quem não merece, ou para pessoas que só querem me ver. Eu ia até usar uma expressão negativa, mas assim, só querem me ver ruim, né? Só querem me ver na lama. Então,
Quando eu trago esse passado com carinho das coisas boas que um dia você fez, você foi, das boas pessoas que passaram para sua vida e pela sua vida. Não pelo ex que te traiu, não pelo ex que mentiu para você, não pela ex que te perseguiu, não. Eu trago esse passado com honra aqui na leitura para vocês. Das coisas boas que você se lembra e que você pode torná-las presente novamente. Tudo bem? Energia que vem ali do desafio, que fala sobre as comparações. Né? Às vezes sentir que estão tirando vantagem. Isso aqui, eu volto a mencionar, é uma questão de comparação, alguém se comparando a uma outra pessoa. Mas veja só, você simplesmente não olha alguém passando na rua e fala, nossa, queria ter aquele cabelo, queria usar aquela roupa, queria ter aquele ganho, queria ser famoso. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo que a comparação, ou se alguém tá assim, a comparação não está partindo de você, mas está partindo de alguém. Alguém está sendo inconveniente, alguém está sendo maldoso ou maldosa. Porque está comparando você a alguém ou está fazendo comparações propositais. Então, por exemplo, tenho ali um relacionamento e a pessoa discutiu comigo, me comparou com alguém do passado dele. Ou eu estou num relacionamento, eu observei que essa pessoa fica olhando outras mulheres ou outros homens e agora eu estou me comparando. Ou estava no trabalho, alguém me comparou a um colega, alguém me comparou a tal pessoa. Essas comparações, elas não são comparações de admiração, coisa boa, sabe? Olha, você parece muito aquela pessoa num sentido positivo. Alguém está te comparando a uma coisa que você considera negativa. E tem que ter cautela para você não começar a achar que o outro é melhor, ou que a outra pessoa é mais inteligente, ou que a outra pessoa é mais atraente, por causa de alguém inconveniente, alguém que desrespeita. Energia espiritual, que fala sobre a comunhão. Eu diria que a espiritualidade está fechada com você de uma forma que não tem para ninguém, tá, Sagitário? Eles não vão deixar ninguém passar a perna em vocês, eles não vão deixar ninguém ficar mentindo, caluniando vocês ou qualquer coisa nesse sentido. O que tiver vindo com o objetivo de te prejudicar, ou se alguém estiver tentando acessar a sua energia, seja o que for, eles estão esperando para agir. Então não adianta a pessoa fazer as coisas erradas dela e se esconder, porque a espiritualidade está vendo, a espiritualidade está observando. Então quando eu falo que a espiritualidade está fechada com você de uma forma que você não imagina, é que há de quem tentar te causar algum mal esse mês. No final do mês aqui, ficar mexendo com você, arrumando coisas com você, porque não vai funcionar. Um outro sentido é mentiras. A espiritualidade fala, olha, pare de mentir para si mesmo e enxergue uma realidade que está à sua frente. Isso pode se tratar tanto dessas comparações, quanto você olhar mesmo e falar, olha, esse aqui não é mais meu grupo, esse aqui não é mais as pessoas com quem eu quero me vincular, então talvez chegou o momento de eu encarar isso e tomar partido disso. Tudo bem? Como que vocês estão lidando com as pessoas de fora? Vocês lembram que eu falei aqui na parte mental que você olha e fala, eu não sinto mais que essas pessoas são as pessoas com quem eu quero estar? Quando você olha para essas pessoas,
você sente assim que se você não tomar realmente de fato uma atitude, você vai acabar ficando preso ou presa a elas de alguma forma. Mas eu também tinha dito para vocês que as pessoas sentiam que vocês armavam uma barreira para elas não conseguirem se aproximar. E isso, Sagitário, faz com que elas fiquem presas ou presos a você. Sabe, eu não estou incentivando, eu jamais incentivaria uma pessoa a ficar tratando os outros com frieza só para poder ter a pessoa ali por perto. Na ocasião aqui, é importante levar toda a situação pelo que ela é. Lá na parte mental, você sente que você está se doando demais numa situação. Que você está sempre tomando as dores, fazendo mais do que o outro. E agora, porque você está meio insatisfeito ou meio insatisfeita em como as coisas vêm ocorrendo e surgiu boas lembranças aqui que você pode ter uma certa esperança de falar: eu posso viver isso de novo, eu posso sentir isso de novo, eu não tenho que ficar vivendo essa sensação de miséria, vamos dizer assim, essa sensação de falta, ou de falta de atenção, falta de carinho, o que for. Então você acaba levantando de fato uma barreira mais para se proteger e colocar a vida em ordem. Só que isso está fazendo com que as pessoas fiquem presas a vocês. Por exemplo, quanto mais Sagitário não me quer, mais eu quero Sagitário. Quanto mais eu evito essa pessoa, mais essa pessoa me procura. Então, assim, como eu falei, eu não estou incentivando você a ficar maltratando, machucando alguém, não. Independente se essa pessoa faz isso com você, você não tem que se igualar ao nível. Mas eu vejo assim, que é uma forma de proteção. Você está falando, olha, eu vou parar de me importar porque tá cansativo só eu ficar fazendo. Só que quanto mais você faz isso, mais alguém fica em cima, mais as pessoas querem, mais as pessoas se aproximam. E aí você tem que ter cuidado, sabe por quê? Para que nessa questão de não quero ficar preso ou presa, você acabar ficando preso ou presa na situação com essas pessoas. Como você está lidando com a questão psicológica? Fala sobre sentir que está se doando mais. Essa energia aqui ela é bem interessante. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Vou aproximar mais a carta. Essa é a carta dos enamorados, mas essa carta aqui, a princípio, ela tem aqui um espelho onde é visto uma pessoa observando por detrás da porta. Aqui, tá? Eu quero que vocês entendam. Ou pode representar um quadro também, tá? Leve para você a maneira que você interpretar aqui, porque eu vou explicar uma coisa. Lá no parte do pensamento, você sente que está se doando demais, tem alguma coisa que você está insatisfeito. E existem questões de comparação, na própria energia de comparação, você percebe que existe duas diferenças aqui, de cor, de tom, de comportamento. Eu realmente sinto que você está olhando uma situação onde você está percebendo, ou você está ou você está tendo uma ideia de que estão preferindo mais uma outra pessoa do que você. Então você pode chegar num certo conceito de que assim, essa pessoa dá mais atenção para os outros de fora do que para mim. Essa pessoa quando eu olho essa pessoa com os amigos, tá dando risada, até com outros homens, outras mulheres dando risada, morrendo de rir, achando tudo engraçado, mas comigo é uma cara fechada. Eu vejo às vezes meus filhos, né, com namorado, namorada pra lá e pra cá, e quando é comigo, uma cara feia. E eu tô aqui sempre fazendo tudo. Aqui é uma sensação de que assim, eu tô fazendo tudo aqui e ninguém tá me escolhendo. Ou tá todo mundo preferindo dar atenção para uma outra pessoa. Então pode surgir comparações daqui também. Não é? Pode surgir comparações daqui também. Como que você está lidando com a questão emocional? Você está sentindo muita coisa, muita saudade.
E eu sinto que essas lembranças, por isso que eu peguei esse passado e trouxe com honra para cá, para a leitura de vocês, Sagitário, porque é exatamente essas boas lembranças que você terá de si, é exatamente essas lembranças das boas companhias que você já teve no momento que você riu, que você desabafou. De quem partiu também, é através dessas lembranças que vai fazer você se valorizar, que vai fazer você correr atrás do que é bom para você. Então nem sempre aqui o passado é uma coisa destrutiva. Às vezes o passado ele vem como uma lembrança de dizer para você que você pode muito mais do que você está se oferecendo no momento, do que você está permitindo, na verdade, a si mesmo no momento. Como que você está lidando com o desafio? O desafio fala sobre as comparações. Bom, aqui eu tenho assim, pessoas que vão se comportar de maneira diferente em relação a isso. Tem pessoas que podem realmente se sentirem mal com algum tipo de comparação e começar a investir em si, seja esteticamente, seja... Porque assim, fala sobre investimento. Então, você está investindo pesado em você, Sagitário. Pode ser assim, que não seja só um investimento estético, né, físico. Você pode estar investindo em algo intelectual, então você pode estar fazendo cursos, você pode estar começando uma nova graduação, né? No caso, um mestrado, um doutorado, um pós. Eu sinto que você está investindo em si mesmo, tá? Agora, se você estiver fazendo esse investimento por causa de comparação, aí não vai fazer sentido nenhum, porque não vai fazer diferença, acredite. Você tem que fazer isso por você, porque é uma coisa que é boa para você, para que você se sinta bem, tá? Questão espiritual, como que você está lidando com isso? Você pode estar frequentando algum ambiente, né, um templo. Pode ser que em algum lugar que você entre, você observe alguma coisa de mentira. Aqui, Sagitário, é interessante porque eu sinto assim, como se tivesse alguém que se sente confrontado ou confrontada pela sua espiritualidade, e eu não estou dizendo que você está ameaçando alguém ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes o fato de você ter essa ideia, esse pensamento espiritual, ou se você segue, arrisca alguma religião, alguém no seu entorno se sente muito confrontado pela sua religião. A pessoa tem medo, tem confronto, e essa pessoa ela pode tentar discriminá-la ou discriminá-lo, né, ou sua religião, ou pode ser uma pessoa que tente ficar contando mentiras baseando na sua religião. Por exemplo, Sagitário é da Umbanda, ele tá, sei lá, fazendo trabalho para me prejudicar. Hoje eu acordei me sentindo mal, foi depois que Sagitário falou comigo, mas porque Sagitário é de tal religião. Eu realmente sinto aqui que tem alguém que já percebeu que não consegue se esconder da sua espiritualidade, que não consegue mentir para a sua espiritualidade, ou para você de alguma forma, ou que a pessoa pense, não dá para mentir para eles porque eles sabem isso, eles veem isso, eles sabem disso. Tudo bem? Energia que fala sobre as questões, né, que podem ocorrer, sobre essas alterações, interações, olha, vocês na defensiva. Então isso pode gerar muita ansiedade para vocês. As interações ou o ambiente que você frequenta, você pode ficar muito ansioso, às vezes uma sensação de nervosismo. Se você conseguir sair do ambiente ou dar uma desculpinha para se afastar da pessoa, vai ser o melhor vai ser o melhor a ser feito, tudo bem? Complementar aqui a energia de Júpiter. Júpiter que traz essa conscientização elevada, que vai falar dos estudos, olha que magnífico. Eu sinto que Júpiter ele também vem com uma promessa, né, de
de te levar para o grupo certo, né? De te levar a pessoa certa, de te reunir com as pessoas certas. E você vai conseguir isso através de uma realização. Então, um sonho que você tem, um desejo que você tem de efetivar algo, você começa, né, a ter os resultados disso, isso começa a te preencher até de uma forma positiva e isso te leva a melhores interações, a melhores conexões. Aonde você não será comparado ou comparada, né, aonde você não precisará lidar com esse tipo de pessoa, porque vai ser de igual para igual daqui para frente. Tudo bem? Bom, Sagitário, vamos falar sobre os signos. Na parte externa, eu tenho energia de Leão, Touro, Escorpião e Aquário. Ou vocês ou eles, né? Existe ali alguma situação onde alguém quer uma oportunidade. Quero uma oportunidade de resolver isso, quero uma oportunidade de me aproximar, quero uma oportunidade de fazer alguma coisa. Só que eu sinto que estou de mãos atadas. Eu não sei muito bem como me aproximar deles, eu não sei se eu serei bem recebido por eles. Então eu sinto que tem alguém que quer uma chance, uma oportunidade de algo, mas não está sabendo como pedir, não está sabendo como fazer. Na parte mental, eu tenho energia de Gêmeos. Fala sobre trocas, insatisfação, mas eu vejo assim, problemas com terceiras pessoas, né? Pessoas interferindo, pessoas às vezes trazendo comparações à mesa, e isso acaba dificultando para que vocês Gêmeos consigam ter alguma tranquilidade, seja na amizade, seja na relação, o que for. Na parte emocional, eu tenho a energia de Áries, Leão, Sagitário. Vocês podem ter pessoas deste signo voltando para a vida de vocês ou procurando vocês nesse período, mas também fala sobre boas lembranças. Às vezes vocês podem estar olhando algumas fotos, algumas conversas, alguns presentes, algumas cartas, vocês estão relembrando alguma coisa, matando alguma saudade aqui também. Pode ser pertences também, né? Ou até visitando algum espaço ali. E que isso faz você ter boas lembranças. Na parte de desafio, eu tenho energia de Capricórnio, Libra, Gêmeos e Aquário. Pode estar havendo muitas comparações nessa situação, ou alguém sempre tenta se comparar a você, pode ter alguma coisa assim de querer medir força, alguma coisa nesse sentido. E precisa ter muito cautela em relação a divisões aqui, principalmente se isso envolver uma questão material, uma questão financeira, algum tipo de empréstimo, tem que ter cautela aqui. Na parte espiritual não sai nada, tudo bem. Na parte do fundamento também não apresentou nenhuma energia e nem ali na parte de Júpiter também não apresentou nada, tudo bem? Então somente esses que eu mencionei foram que se mostraram aqui nessa situação. De qualquer modo, muito obrigada. E eu falo com vocês na questão do mês de julho para saber como que vai ser o desenvolvimento da energia, da questão mental, da questão emocional daqui para frente, tudo bem? Muito obrigada, se cuidem, tchau, tchau.